toda glória, toda glória. Graças a Deus. Está conosco também hoje o pastor Olício, irmã Diva. Cadê a irmã Diva? Está ali, irmã Diva, pastor Olício, que agora estão ali no Promeca, ajudando o pastor Marcos. Alegria de poder revê-lo, pastor Olício. Benção. Sua nora, a família está aí, que benção, que bom. Queridos, vamos nos colocar de pé. Quero convidar aqui nosso pastor desta igreja, pastor da igreja no estado, no Brasil e fora do Brasil, meu pastor, meu chefe, pastor Bergamin. Você pode dar um aplauso a Jesus? Prezada igreja, a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo, nosso amado e querido Salvador, a quem nós sempre tributamos toda honra, toda glória e todo louvor. É sempre dele. O tributo é sempre para ele. Amém. E nós estamos agradecidos a ele, porque um dia ele nos chamou para a sua maravilhosa graça. E quando ele nos chamou, nós estávamos, como o salmista faz menção em um dos seus salmos, num poço de perdição, num tremendal de lama. A situação era feia. Mas Deus nos transformou e firmou os nossos pés na rocha. Amém? E hoje estamos aqui adorando o seu nome, louvando o seu nome e podendo sentir a sua presença em nosso meio. Amém, queridos? Eu gostaria de aproveitar a igreja em pé e ler um texto da palavra com os irmãos. No primeiro livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, primeiro livro de Samuel, capítulo 3. O título do texto diz o seguinte: o chamado de Samuel. Obrigado, querido. O chamado de Samuel. Aí o primeiro versículo diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava. E as visões não eram frequentes. Naqueles dias, raramente o Senhor falava. E as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado
no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel, e Samuel respondeu. Ou melhor, deixa eu voltar aqui. Então o Senhor chamou Samuel. E Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, Senhor, me chamaste? O Senhor me chamou? E ele disse, meu óculos está precisando de melhorar, viu, pastor? E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? E disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Isso é, Samuel não conhecia o Senhor, no sentido de que Deus ainda não tinha revelado a ele a sua palavra, o seu propósito, a sua vontade em relação à vida, ao ministério de Samuel. E aí, no versículo 8, diz o texto: o Senhor me chamou pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? A terceira vez. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Que o Senhor estava chamando o menino. E lhe disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se, e o Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes, com uma diferença. Aqui Deus chama duas vezes: Samuel, Samuel. E Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Fala, pois o teu servo está ouvindo. Amém. Você pode abaixar a cabeça por um momento? Maravilhoso Deus, Pai de amor, nós te agradecemos por esse momento tão especial, Senhor, que estamos reunidos na tua presença, te louvando, te glorificando e certos de que o Senhor está entre nós. E bom é estar onde o Senhor está, porque onde o Senhor está, há abundante gozo. Meu Deus, nesses minutos que eu tenho, eu me coloco, de mim mesmo eu não tenho nada, o Senhor sabe. Eu me coloco nas tuas mãos, Pai. E tudo que eu quero é tão somente isto, ser um instrumento, uma ferramenta, que o Senhor vem usar para falar no mais profundo
de cada coração aqui nessa noite. Que a tua palavra encontra guarida nos corações. Fala, Senhor, conosco, a começar de mim. Fala, Senhor. Ainda mais, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero lhe pedir que durante a ministração da tua palavra, o teu Espírito esteja tratando com vidas, com cada vida que está aqui. Senhor, cada um tem uma situação em uma área da vida que pode trazer um certo desconforto. E é aí que eu lhe peço, Senhor, que durante esta ministração o teu Espírito possa tratar nesta área da vida deste irmão, da vida desta irmã, e fazer uma obra completa. Hoje, Senhor, dia 30 de setembro de 2023, faça uma obra completa neste lugar, nesta área da vida da irmã, do irmão, da jovem, ou do adolescente, ou até da criança, que está fazendo ele ou ela se sentirem desconfortáveis. Senhor, faça uma obra, seja cura, seja cura, seja uma libertação, seja uma libertação. Senhor, aqui nós estamos, e tudo que eu quero, eu volto a repetir, é ser um instrumento só nas tuas mãos. Fala com cada um de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e opera na vida de cada um de nós. Amém, e graças a Deus. Amém. Os irmãos podem sentar. O templo está bonito, a igreja está bela, a igreja, o templo é sempre importante que ele esteja bem arrumado, bem apresentável, mas a igreja sempre está bela. A igreja não é o templo, não é? Você sabe. A igreja é eu, você e você e você. Nós formamos o corpo de Cristo. Amém? Formamos o corpo de Cristo e estamos nesta noite aqui dentro do templo, e cuja cabeça desse corpo é Cristo. Amém? Irmãos amados, eu fiquei aqui, pastor Carlos, é muito bom estar aqui com o irmão, com a irmã Ivani, nesta noite, com o pastor Marcos Balestrin e com os demais pastores, porque como temos bastante pastores aqui, aí eu economizo falando de uma forma geral com todos. É sempre um prazer, uma alegria estar aqui com os irmãos. Eu fiquei aqui 2 anos e 10 meses. 2 anos e 10 meses. E foi um tempo bom. Foi um tempo bom. Fazer a obra de Deus, fazer a obra de Jesus. Irmãos, sempre é um desafio. A gente nunca encontra as coisas do jeito que a gente espera encontrar. Não. De repente, a gente encontra coisas para ajustarem, serem ajustadas. E nós encontramos. Tinha muitas coisas corretas e outras. Então, nós ficamos 2 anos e 10 meses aqui. Depois eu trouxe o pastor Carlos para me ajudar na coordenadoria da região e também aqui na sede. E nesses 2 anos e 10 meses, eu tive experiências maravilhosas com os irmãos,
em observar os irmãos que estavam aqui, estão até hoje, a disposição, a vontade, o desejo de fazer a obra de Deus e se colocar ao nosso lado, pastor Carlos. Então foram 2 anos e 10 meses. E no dia 12 de junho do ano passado, nós tivemos a assembleia, o pastor Carlos tomou posse e eu fui embora. E os irmãos, eu tenho certeza que ficaram orando por mim, eu também fiquei, e sempre estou me lembrando de vocês. E hoje faz 1 ano e 3 meses e 18 dias que eu fui embora. E eu voltei. Amém? Então, esses números estão aqui na minha cabeça. Estamos juntos de novo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isto. Queridos, eu quero conversar um pouquinho com os irmãos dentro desse texto que nós acabamos de ler. 1 Samuel é fruto de oração ou orações, gemidos e lágrimas da sua mãe, Ana. Samuel, eu volto a repetir, era o fruto das lágrimas, dos gemidos, das humilhações que ela vinha vivendo. Mas Ana era crente. Ana era crente. Ana temia Deus. Ela não podia ter filhos. Deus havia fechado a madre de Ana. E ela não tinha filhos. Mas a outra mulher, a Penina, as duas casadas com Eucana, essa tinha filhos. E eu falei que a Ana era crente. A Penina, eu não sei se era tão crente. Porque a Penina humilhava a Ana. Porque ela tinha filhos, e a Ana não tinha. Isso é coisa de crente? Humilhar os outros? E Ana estava cansada de ser humilhada. Ana estava cansada de ser humilhada pela Penina. E na ocasião da festa que sempre eles subiam para Jerusalém, para a presença do sacerdote, e naquele dia ela foi até confundida. O sacerdote confundiu, fez uma confusão, porque ela estava orando, mas ela não estava orando alto. Às vezes, nós oramos conforme a gente tem a inspiração de orar. Mas ela não estava orando alto. Tamanha era a sua tristeza, tamanha era a sua angústia, tamanha era a sua amargura por viver dia após dia sendo humilhada e não podia dar um filho ao seu marido. E naquele dia ela estava nessa festa, e nessa festa, no final da festa, ela estava ajoelhada, ela estava chorando, mal ela balbuciava
as palavras, não dava nem para entender. Aí o sacerdote Eli chegou perto dela e disse: puxa, mas essa hora você já está embriagada? Mais uma paulada. Essa hora você já está embriagada? E ela falou: a tua serva não está embriagada. Aí ela expôs, ela rasgou o coração do que ela estava sentindo para o sacerdote, para o Eli. Mas o Eli nada podia fazer. Com certeza o Eli nada podia fazer. Só que aquele que fecha a madre, ele também abre a madre. Amém? Aquele que fecha, ele também abre. E daquele dia, depois que eles voltaram da festa, ela concebeu. Porque naquela oração ela votou, ela falou com Deus, que se ela tivesse um filho homem, ela ia consagrar esse filho ao Senhor, ia dar esse filho para Deus. É um relato que os irmãos conhecem. Eu gostaria, estou dando assim uma recapitulada, que eu quero chamar a atenção dos irmãos para algumas observações aqui. Então, é um relato que os irmãos conhecem. E ela havia prometido a Deus este filho. E esse filho nasceu, ela ficou com o filho até o tempo em que foi o tempo propício ou oportuno de levar para a casa de Deus e entregar para o sacerdote. Ela cumpriu a sua palavra. Ela cumpriu o seu voto. Tudo que ela queria era ter um filho, ela teve. Ficou um tempo, um período com o filho. Não sei exatamente quanto tempo ele já estava servindo. Ele já estava ministrando no templo. Aqui no capítulo 3, nós lemos que ele já estava ministrando no templo. Aqui ele devia ter entre 14 e 15 anos. Então, ela logo no começo, eu penso, da adolescência do menino, ela já foi e entregou o menino. Ela entregou o menino. Amém, irmãos? Ela tinha falado com Deus, ela tinha conversado com Deus, tinha chorado, gemido, mas Deus, ele interpreta aquelas orações que são só de lágrimas. Deus interpreta aquelas orações que são só de gemidos. E ele entendeu tudo, todos os gemidos de Ana, ele entendeu. Deus compreendeu. Todas as lágrimas, cada gota de lágrimas de Ana, ele compreendeu. E deu a ela o Samuel. E o Samuel, ela tinha que entregar para o serviço de Deus. E ela entregou. Ela entregou e ele passou a conviver com o sacerdote Eli. Você percebe que o sacerdote, em algum lugar, em um ou dois lugares que nós lemos, chama ele de filho. Chama o Samuel de filho. Mas eu quero dizer aos irmãos, que eu chamo a atenção aqui, irmãos, é que nesse capítulo 3, Deus chama um menino. Esse menino já servia, já ministrava perante o Senhor. Ele já ministrava perante o Senhor sob, ou seja,
debaixo da autoridade do sacerdote Eli. Mas era ele que ministrava na casa de Deus. Mas até ali, ele ainda não tinha tido uma experiência de Deus ter falado com ele. Ele não tinha tido uma experiência de Deus ter conversado com ele. Mas agora, no versículo 7, Deus fala com ele. Deus fala com ele. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor, ele não tinha esse conhecimento, mas ele tinha o temor do Senhor. Ele era fruto de oração, ele era fruto de jejum, ele era fruto de gemidos aos pés do Senhor. Então, irmãos, ele não se misturou com os outros filhos de Eli, que eram filhos de Belial. Eram filhos de Belial. Deus está dizendo aqui que os filhos de Eli não prestavam. É isso que Deus estava dizendo. Os filhos de Eli não prestavam. A palavra Belial no hebraico significa indignidade, perversidade. Era isto que eram os dois filhos de Eli, Hófni e Finéias. Esses dois também atuavam como sacerdotes no templo, mas eles eram ladrões. Eles roubavam as ofertas. Eles exploravam todo mundo. Eles não tinham temor a Deus, nunca gostaram de Deus. Nunca gostaram de Deus. Eram oposição a Deus. Eram oposição a Deus. E uma coisa que Deus deixa claro aqui nesse texto. Aí, se eu tiver um pouquinho mais de tempo, não quero me alongar, mas se eu tiver um pouquinho mais de tempo, eu leio um pouquinho mais na frente. Por conta disso, Deus estava triste, Deus estava insatisfeito com o sacerdote Eli, que julgou Israel por 40 anos. 40 anos, e esses filhos fazendo essas barbaridades todas. E Deus estava insatisfeito com ele, por quê? Porque ele sabia e não repreendia os filhos. Vai pensando nisso. Ele sabia, mas deixava. Ele sabia que os filhos não prestavam, ele sabia que os filhos eram prostitutos, eram ladrões, enganavam o povo, saía da casa, saía do templo, e iam fazer as mais terríveis barbaridades lá fora, e ele não repreendia. Ele andou falando algumas vezes: vocês estão errados, vocês estão errados. Mas dizer para dois filhos do diabo, como aqueles dois, era o mesmo que não dizer. Era o mesmo que não dizer. E aí, irmãos, essa era a história que Israel estava vivendo. E que Deus
tudo tem limite. Ali estava no limite do limite. Deus disse: agora basta. Aí, se você pegar o capítulo anterior e depois o posterior, você vai ver que Deus disse: agora basta. Deus já tinha dito que ia matar os 2 filhos de Eli, o Hófni e o Finéias, no mesmo dia. Mas no mesmo dia não só morreu o Hófni e o Finéias, morreu o Hófni e o Finéias, morreu o Eli e morreu a mulher do Eli na hora do parto. Ela deu à luz um filho. Aí precisaria de mais tempo, tal, porque ela pôs um nome no filho, tal. Mas o foco de tudo isso que eu estou conversando com os irmãos é isto. O primeiro versículo que nós lemos. Eu fiz um histórico de como estava mais ou menos a vida dessa família sacerdotal. A família sacerdotal era uma vergonha. E agora é a observação que eu faço aos irmãos. Quando, no versículo 1, a Bíblia diz: o Senhor não falava, ou melhor, isso aqui no 1, o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava. Deus não fala no meio do pecado. Que será que impedia Deus falar? O pecado, a desonestidade, toda aquela situação complicada da família sacerdotal. Então Deus não falava o Senhor falava, era raro o Senhor falar naqueles dias. E as visões não eram frequentes. Era muito raro Deus falar. E as visões não eram frequentes. E qual o motivo disso? O motivo disto era justamente o pecado que estava no meio deles, da família sacerdotal. Só que estava sofrendo todo mundo. Israel estava sofrendo, porque era explorado por essa gente. E caminhando um pouquinho mais abaixo, naquela noite, no versículo 2, o Senhor chamou o menino. Era uma adolescente. E eu fico me perguntando por que Deus escolheu o menino. Por que Deus escolheu um menino? Por que Deus escolheu um adolescente para entregar uma mensagem tão forte, mas tão forte para um adolescente? Para um adolescente, Deus escolheu. Isto significa que não havia homens em condições de Deus usar em Israel. E ele escolhe um menino, e com a chamada deste menino,
com a fala de Deus para esse menino, Deus estava dizendo: basta, essa situação está acabando. Daqui para frente será um tempo novo. Será um tempo novo. Glória a Jesus. Coisa séria. Irmãos, andar com Deus, viver com Deus, estar com o Senhor, é maravilhoso. É maravilhoso. Levantar a mão, cantar aí e tal, e até estar aqui em cima pregando, que tamanha responsabilidade. Mas é uma tremenda responsabilidade. Mas, irmãos, eu sempre uso essa palavra, o discurso, às vezes, passa um pouco longe da prática. E o que nós precisamos é de praticar o que o Espírito Santo revela a nós pela sua sagrada palavra. Não é o discurso ser um e a prática ser outra. O discurso ser um e a prática ser outra. Não. E Deus chama o menino, chamou a primeira vez, chamou a segunda vez, e chamou a terceira vez. Vocês vejam, eu estou falando de um sacerdote que estava há 40 anos como sacerdote, julgando Israel. Agora ele já estava com 98 anos. Ele já tinha praticamente perdido a visão. Mas ele era o sacerdote ainda. Aí vocês percebem uma coisa. Deus chamou o menino, como o menino não tinha essa experiência com Deus ainda, e o menino entendeu que quem tinha chamado ele era o Eli. Saiu da sua cama e foi lá onde estava Eli e disse: o Senhor me chamou? E o Eli disse: não, eu não te chamei. Volta para a tua cama, vai dormir. Mas daqui a pouco, Deus chamou de novo. Deus chamou o menino de novo. E o menino diz: eis-me aqui. A primeira vez ele também chegou para Eli e disse: eu estou aqui, o Senhor me chamou. A segunda vez ele disse: eu estou aqui, o Senhor me chamou. Aí teve a terceira vez. A terceira vez, ele chegou e disse: eu estou aqui, meu Senhor, o Senhor me chamou. Só na terceira vez, aí a falta de sensibilidade com as coisas de Deus. Porque com essa experiência toda, pastor Natalino, com essa experiência toda, com esse tempo todo servindo como sacerdote, ele já devia ter percebido antes. Precisou de Deus chamar o menino 3 vezes para o sacerdote entender. Entender e disse: olha, volta para a tua cama, eu não te chamei, mas se ele te chamar, ele falou, se ele te chamar de novo, você não vem aqui. Você fica no teu lugar e você diz: eis-me aqui, Senhor, fala, que o teu servo ouve. Aí ele recebeu, Samuel recebeu a orientação de Eli e voltou para a cama. E na 4ª vez, quando Deus o chamou, ele disse: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Então até o 7
ele não tinha ainda experiência. Aqui a Bíblia diz, ele não conhecia Deus. Não conhecia no sentido de não ser crente, não. Ele não tinha tido essa experiência de Deus se revelar a ele. Agora, no versículo 8, Deus se revela a ele com as suas sagradas palavras. Amém? Deixa eu só caminhar mais um pouquinho, eu vou caminhando para encerrar. E aí o Senhor chamou pela terceira vez, e ele se levantou e foi, ou melhor, é o versículo 9. O versículo 9. E lhe disse, é o versículo 10, o Senhor voltou a chamá-lo. O Senhor voltou a chamá-lo, como das outras vezes. Aí, 2 vezes. Aí, a gente vai lá para o Novo Testamento, que Jesus sempre acostumava, quando falava com as pessoas, quando Maria estava lá no túmulo, achando o túmulo estava vazio, e ela achando que era o jardineiro que estava atrás delas, e tal, onde é que o Senhor pôs o corpo, onde é que o Senhor pôs o corpo? E Jesus disse, Maria, Maria. E aí elas reconheceram que era Jesus. Para Marta, ele disse, Marta, Marta. Para Simão, Simão, Simão. E aqui o chamado foi assim também. Samuel, Samuel. E Samuel disse, fala, pois, o teu servo está ouvindo. E aí eu disse aos irmãos, por que Deus escolheu esse menino? Porque Deus escolheu o menino para dizer coisas tão fortes como estas. Veja o que Deus disse. E o Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos que ficarem sabendo. Não era coisa boa. Não era coisa boa. Mas Deus falou uma palavra tão forte a uma adolescente. Vou fazer em Israel algo que quem ouvir vai tinir os ouvidos. Nessa ocasião, executarei. Isso lá atrás você já vai ver, já vai poder constatar. Executarei contra ele tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim, pois eu lhe disse que julgaria a sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezível. É aqui que tem tradução que diz que eles eram filhos de Belial, quer dizer, não prestavam mesmo. Eles se fizeram desprezível, e o pai, não os puniu. Por isso, julgarei a família de Eli. Jamais se fará propiciação. Não adiantava oferecer sacrifício pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Samuel continuou deitado, ouviu tudo isso e ficou deitado. Deus sempre faz as coisas com propósito. Deus não é como nós, às vezes a gente faz alguma coisa, ou toma alguma, ou a gente tem alguma, toma alguma decisão sem estar muito certo do que a gente está fazendo, onde a gente vai chegar. Mas Deus não.
Deus sempre sabe o que Ele quer. Deus sempre sabe o que Ele quer. E às vezes passa anos. Às vezes passa anos. E anos, e anos, e anos. Um dia Deus falou para Moisés: Moisés, escreve o que eu vou te falar agora. Escreve o que eu vou te falar agora. Eu hei de riscar. É Gênesis 17, 14. Eu hei de riscar Amaleque de debaixo dos céus, ou debaixo do sol. Vou acabar com ele. Não vai. Eles vão ser esquecidos para sempre. Escreve isso. Anote isso. E depois você passa para Josué. Deus falou com Moisés ali. Moisés morreu. E os amalequitas continuaram. Tantos e tantos outros morreram. E os amalequitas continuaram dando trabalho. Sempre eles estavam aparecendo. E o povo de Deus sempre encrencando com eles. E lá em 1 Crônicas, capítulo 4, lá nós vamos encontrar que Deus terminou. Capítulo 4, acho que versículo 3. Não precisa abrir agora não, depois você confere. Deus, e aí então, Deus cumpriu o que ele havia falado com Moisés. Agora acabaram-se os amalequitas. Mas de Gênesis 17, 14 a 1 Crônicas 4, passaram-se quase 200 anos. Então Deus tem propósito e que nós somos imediatistas. A gente fala agora e quer que acontece daqui 5 minutos. Mas Deus tem a sua hora, Deus tem o seu tempo. Para nós o importante é vivermos debaixo da vontade soberana de Deus. Para nós, o importante é vivermos debaixo da vontade de Deus. O tempo, Ele sabe de tudo. Olha aqui, Ele já havia prometido antes, você vai ver no 2, no capítulo 2, depois você vai ver. Ele já havia prometido que ia terminar com os filhos, com a família de Eli. Depois de 40 anos jogando Israel. Ele como sacerdote. Os filhos todos atrapalhados como verdadeiros filhos do diabo. E ele não os puniu. Embora ele era consciente. E ele não os puniu. Mas Deus disse para Samuel, um adolescente, mas eu vou cumprir o que eu já disse para ele. E quando, no outro dia, Samuel ficou temeroso, o menino ficou temeroso de contar a visão para o sacerdote. Mas o sacerdote chegou para ele e disse: Samuel, meu filho. E foi assim que ele falou: Samuel, meu filho, conta tudo para mim. Não me esconda nada. Não me esconda nada, conta tudo para mim. E Samuel contou tudo para ele. E quando Samuel terminou de contar, sabe o que o sacerdote falou? Deus sabe o que faz. Ele já tinha falado e ele vai fazer. O sacerdote já esperava que o fim dele seria triste, da família dele seria muito triste. Porque fizeram a obra de Deus mal feita. A obra de Deus não pode ser feita de qualquer jeito. O final foi triste. E quando eu vinha falando de propósito, Deus tem propósito. Irmãos, a Ana, que era estéril, e eu penso que a esterilidade dela não era
simplesmente porque ela não. Havia um propósito de Deus aí. Havia um propósito de Deus aí. Porque Ana, crente, deu testemunho diante do povo, um povo que estava sendo dirigido, julgado por uma família sacerdotal depravada, mas estava na mão deles. E este povo viu aquela mulher humilhada, chorando, gemendo. E mais tarde um pouco, quantos anos se passaram? 8, 9, 10. Ela entrega o filho que daquela manhã ela pediu. Ela entrega o filho para o sacerdote. E aquele filho era o homem que através dele Deus falaria de novo com todo o Israel. Eu quero só findar aqui, irmãos. Ó, o capítulo, logo no começo do versículo, a Bíblia diz que o Senhor, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Então, esse capítulo começa assim, mas termina diferente. Termina completamente diferente. Por quê? Porque Deus, através do seu eterno e maravilhoso poder, Ele já tinha feito todos saberem que em Israel havia um profeta. Veja o que diz o versículo 20. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Passaram anos e anos, mas agora todo Israel, não tinha lugar em Israel, todos sabiam que Samuel havia sido confirmado por Deus como profeta de Israel. Então, se lá no começo, raramente Deus falava e dificilmente havia uma visão, agora é diferente. Veja como é diferente. O Senhor continuou, olhe bem, o Senhor continuou aparecendo em Siló. É lá onde estava o Samuel mesmo. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel, por meio da sua palavra. Aqui no versículo 1, era muito raro Deus falar. Visão nem. Agora termina o capítulo no mesmo lugar, em Siló. Deus estava sempre em Siló e falava com o profeta em Siló. Vou repetir o versículo 20, o versículo 21 para a gente terminar. O Senhor continuou aparecendo em Siló. Diferente do começo, né? Bem diferente do começo. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia revelado a Samuel por meio de sua palavra. Eu disse aos irmãos que Deus é aquele que fecha a madre e é aquele que abre a madre. A Ana, que teve Samuel e entregou Samuel para Deus, para o serviço de Deus, aquela mulher que era humilhada pela outra, pela Penina, olha, aquela mulher teve mais 3 filhos e 2 filhas. Deus fecha
e Deus abre. Eu não sei se Deus está dizendo alguma coisa para alguém aqui nessa noite, mas saiba de uma coisa: o Deus que fecha é o Deus que abre. E abre de forma maravilhosa. 3 filhos e 2 filhas. O que coloca Deus longe da igreja, longe do ministério, longe da vida da gente em particular? O que coloca? É o relaxo. É vivermos uma vida relaxada. Eu sou crente, mas eu sou relaxado. É o crente relaxado, é o crente imprudente. Isso faz com que raramente Deus fala. Visão, muito mais difícil ainda. Por quê, irmãos? Porque a verdade é que Deus requer de nós que tenhamos sensibilidade à sua palavra. Deus requer de nós santidade, no sentido de respeito, de honra à sua palavra. E Deus requer de nós, porque Ele nos chamou, Ele requer que através desse chamado nós tenhamos intimidade com Ele, que Ele possa chegar e falar conosco a hora que Ele quer. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus fazer você sentir a sua presença. Deixa Deus trabalhar na tua vida, no meio da tua casa. E uma última palavra: não seja nunca, com quem quer que seja, conivente com coisas erradas. Não seja em nenhum momento conivente com coisas erradas. Deus não se agrada. Eli, o sacerdote, pagou um alto preço por ser relaxado, por não ser prudente, por concordar com o que os filhos faziam. Ele poderia até não fazer, mas os filhos faziam e ele não os punia. E por conta disso, Deus fez o que fez. E eu quero dizer para a igreja de Jesus, que está aqui em Jundiaí, nesta noite: não seja em nenhum momento conivente com coisas erradas. Porque o conivente paga o mesmo preço daquele que está errado. Aquele que esconde um ladrão na sua casa e a polícia chega e prende o ladrão, prende também o dono da casa. Não é assim? Leva o dono da casa também, porque estava escondendo o ladrão. Então, em hipótese alguma, nós podemos esconder ou ser conivente com coisas erradas. Está errado, está errado. Está certo, está certo. Mas está errado, está errado. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê a graça de vivermos o nosso cotidiano a sua palavra, a sua bendita palavra. Essa palavra que é viva e eficaz. Deus nos abençoe. Você pode receber essa palavra e dar um aplauso bem forte para Ele? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Que Deus possa estar com você todos os dias. Que Deus possa responder o seu clamor com gemidos, com lágrimas, do jeito que for. Deus responde.
E não tem porta que Deus não possa abrir. Ele pode abrir. E tem porta que Ele fecha, mas Ele tem um propósito nela. Viu? Ele tem um propósito nela. Se somos de Deus, é só esperar em Deus, que a gente vai ver. Pastor Carlos, Pastor Éder, muito obrigado pela atenção, irmãos. Muito obrigado. As palmas louvam o nome de Jesus mais uma vez.